Cumprimento todos aqueles que estão acompanhando o meu canal e aqueles que nesse momento pararam para me ouvir. Hoje estarei falando a respeito de um tema muito interessante que me fascina muito, que são as figuras míticas familiares. Vamos lá? Como vocês já devem ter visto, eu estou falando a respeito dessa concepção de mundo, esse sentido de vida familiar, o que é prioritário, os valores, como nós vivemos, falo dos mitos a respeito de como eles organizam as famílias e como estruturam e organizam essas famílias. Nós vamos ver, quando nós falamos da vida interna familiar, do oculto familiar, nós realmente falamos vários conteúdos. Um deles é muito poderoso, que está presente nas nossas histórias. E estas figuras míticas, quando a gente fala em mito, a gente lembra muito do Campbell, que ele estudou de uma maneira assim muito criteriosa a mitologia comparada. E ele fala que o herói é o homem ou mulher que supera através de muita luta as limitações da sua história. E nós vamos ver isso na família. Nós vamos ver pessoas que transcendem as difíceis condições de vida e de sofrimento. Essas pessoas, elas marcam um caminho a ser seguido, de como superar as situações, de como lidar com determinadas situações de vida. E é muito interessante que quando nós temos a memória familiar, nós lembramos da nossa história, com frequência nós lembramos dessas pessoas, que elas ficam vivas na nossa história. E às vezes, sem procurar, essas lembranças vêm na nossa vida. Então assim, puxa, tal pessoa lidava desse jeito com as situações. Eu estou lidando da mesma maneira, às vezes inconsciente eu já estou copiando o modelo. Às vezes eu preciso buscar, né? Às vezes eu busco inconscientemente. Bom, essas pessoas, elas transcenderam essas difíceis situações. Nós estamos vivendo na terceira, quarta geração de migração. Então, o que acontece? A própria situação de migração, nós sabemos que não existe nada mais estressante do que a morte, do que a mudança. Então, essas pessoas tiveram que mudar dos seus países para um outro local, totalmente diferente, com uma língua diferente, em difíceis situações que foram feitas estas viagens, né? Então, assim, quando nós lembramos ou procuramos lembrar dos nossos, de quem nós somos descendentes, muitas vezes nem somos italianos, de espanhóis, de árabes, nós somos dos negros, nós somos dos indígenas. E estas populações também viveram difíceis situações de vida. E elas transcenderam, algumas marcam um caminho a ser seguido. Então, assim, para início, a própria situação de imigração durante toda a humanidade, as pessoas, os desbravadores e destemidos são vistos com admiração. E por quê? Porque eles conquistavam continentes e terras e novas condições de manutenção e de sobrevivência. O que criou
no sentido de que estas pessoas, elas são vistas de uma maneira heróica. Na família também isso acontece. Quantas pessoas, e tem muitas histórias que eu vi, perderam tudo quando vieram para cá. Porque existem as pessoas, os malandros que roubavam mesmo, né? Então, assim, o que acontece? Muita gente não tinha como sobreviver, mas eles foram para lugares inóspitos, lugares difíceis, e tiravam, capinavam o mato, começavam a construir uma casinha, né, cercavam essa casinha, plantavam os seus alimentos. Eu tenho relatos que os bolinhos de fubá se assavam no sol, porque não tinham onde fazer. Então, veja bem, estas pessoas que conseguiram superar essas difíceis situações de vida são pessoas heróicas da nossa família. Eu tenho relatos, por exemplo, assim, de uma pessoa que mandava vir de trem jornal. Daí, no lugar onde ele vivia, ele juntava todas as pessoas e lia o jornal. Informava as pessoas do que estava acontecendo. E daí toda a sua família foi uma família de pessoas ligadas à literatura, pessoas que liam e estudavam muito. Então, cada família, se nós olhamos para a história, nós vamos ver um desdobrar dessas situações. Existem figuras míticas extremamente positivas e benéficas. Muitas vezes você resgata essas pessoas, e isto eu fiz em vários atendimentos, né? Eu tive uma época, um caso que as pessoas tinham disputa das crianças, da guarda das crianças, e o fórum me encaminhou essa família, porque eu não tinha mais o que fazer, era a mãe e o filho que queriam as crianças. E conversando com eles, eu resgatei uma vozinha, que era uma pessoa extremamente conselheira, benzedeira, coisas assim, simbolicamente. Como se ela estivesse ali para nos ajudar a resolver essas pendências, como ela resolveria? O que ela estaria falando para essa avó que queria a guarda dos netos e para esse pai que queria a guarda dos filhos? Como que poderia conciliar isso? Muitas vezes, na maioria das vezes, essa situação se resolvia, né? Isso por quê? Porque nós também podemos resgatar simbolicamente estas pessoas que viveram antes de nós. Brincar, às vezes, que eu gosto de levar as coisas de uma maneira mais leve. Coloque ali do teu lado. Pai, os pais, geralmente, as mães, quando eles exercem as suas funções de uma maneira satisfatória, são líderes naturais dos filhos. Não quando eles dão tudo, nós vamos falar disso, mas quando eles educam a contento. O que eu poderia fazer? Vô, que você superou, puxa vida, você superou a morte da avó, você superou a doença, você superou tudo que aconteceu com você. Como que você fez? Que conselho você me daria? Porque o que é o seguinte, a pessoa não que está aí, mas ela está dentro da minha memória. Não vamos entrar nas questões espirituais, que é outro departamento. Mas vamos estar resgatando isso dentro de mim, dentro do meu coração, dentro da minha consciência. Ver as inúmeras alternativas que existem para estar lidando com esta questão. Então, nós temos esses recursos dentro de nós. Os recursos da nossa história, os recursos de todas as maneiras que essas pessoas viveram, de tudo aquilo que elas superaram. Nós temos também essa força dentro do nosso psiquismo, dentro do nosso corpo, dentro da nossa, as energias, dentro da nossa genética. Então, assim, vamos aproveitar tudo isso.
Vamos aproveitar a nossa história, porque é a nossa história, seja ela uma história difícil, seja ela uma história sofrida, seja uma história boa, vamos ter o sentimento de gratidão e vamos tentar perpetuar e multiplicar o que temos. Porque no mundo, meus queridos, tem muito sofrimento. E quando essas figuras míticas foram pessoas, porque pode ser que nos trouxeram coisas negativas, nós vamos dizer para elas: sinto muito, não vou seguir o seu conselho. Por quê? Porque quem escolhe sou eu. A vida é minha. Eu tenho meu livre-arbítrio e eu posso fazer da minha vida aquilo que eu achar melhor. O que eu posso sempre, sempre aprender. A vida está aí, correndo em todo o nosso corpo, o sangue alimentando todos os nossos órgãos. Dentro do nosso coração, que bate compassado. Dentro do nosso cérebro, que tem todo aquele mecanismo ali de conexão dos neurônios, de conversa entre eles. Queridos, um abraço no coração de cada um. Gostaram do vídeo? Se inscrevam no canal. Tem o sininho, aperte o sininho, porque toda semana eu vou estar fazendo um novo vídeo para vocês. Fiquem comigo.